Glória a Deus. Este mês nós inauguramos uma temática nova e como igreja nós temos trabalhado no entendimento de que Deus, Ele nos leva de uma forma organizada, ordenada e específica para entendermos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus não é desorganizado. Deus é organizado. Deus não trabalha com improvisos. Não. Quem improvisa é o homem. Deus é um Deus de ordem, é um Deus de planos perfeitos, é um Deus de alinhamentos, é um Deus de ajustes, e o tempo todo Ele traz a sua palavra para nos direcionar naquilo que Ele tem para nós, enquanto indivíduos, de forma individual, né? Sim, e enquanto pessoas, enquanto cidadãos de uma sociedade que precisa ser composta por homens e mulheres saudáveis espiritualmente, saudáveis emocionalmente, saudáveis fisicamente e que possam transformar o seu contexto para honra e glória ao nome do Senhor. Então, no mês passado, como igreja, a nossa temática foi visão. Nós trabalhamos visão. E uma coisa muito bonita que eu amo no Senhor é que quando Ele tem uma palavra para a igreja, Ele insiste. Por incrível que pareça, todos os pregadores que estão a subir aqui no altar estão a falar a mesma coisa, de forma diferente, mas a mesma coisa. Ontem, na vigília da realeza, a pregação girou em torno de missões. E uma coisa que nós estamos a compreender é, quando Deus nos cura, quando Deus nos encontra, quando Deus nos trata, quando Deus nos renova, é para que possamos usar o que Ele fez conosco na vida de outras pessoas. A tua cura já não pode ser só mais para ti. Mulheres, nós já estamos curadas em muitas áreas. Já estamos também prontas para curar outras pessoas, para limpar outras pessoas, para abraçar outras pessoas. Porque se continuarmos a ficar aqui só a dizer, não, é a minha ferida, é a minha cura, são minhas emoções, você nunca terá contato com o Evangelho que te tirou da zona de conforto para a zona de confronto. Enquanto você lutava com os outros na tua zona de conforto, você entra num lugar em que você usa armas espirituais, não mais para lutar com os outros, mas também para lutar contra as potestades e contra os dominadores tenebrosos nas regiões. Muito bem, porque a nossa carne não é contra a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra. Agora, uma coisa que precisamos compreender aqui, isso também serve para os homens, isso serve para a igreja de maneira geral. Um homem que só cuida de si, ele não terá tempo para cuidar da sua família, para cuidar da sua casa. Não são só as mulheres que querem se mimar. Hoje em dia os homens também querem se mimar. Já temos ouvido aqui, querem fazer a unha, querem fazer penteado, querem fazer massagem, querem fazer manicure e pedicure. Não, em nome de Jesus Cristo, os homens irão com flechas, katanas, nos defender, nos proteger, pegarão enxadas, nos proteger. Não dá para fazer todo mundo unha. Nós vamos fazer unha, os homens vão lutar. Se querem fazer unha, como já disse nosso pastor, façam com alicate, façam com machado, façam com faca. Aleluia! Isso, assim, já está, tá. Glória a Deus. Trabalhando visão, nós aprendemos muita coisa. Deus não está a falar outra coisa para nós, queridos, como igreja. Deus está a nos dizer, saiam da zona de conforto. Não podemos ter um evangelho que só nos prepara para o templo, como diz o nosso pastor. O evangelho não tem que nos preparar para aqui dentro. Aqui viemos bonitos, cheirosos, lindos, com caras. Só que o evangelho nos treina aqui para o campo de batalha. Lá fora tem pessoas que precisam de Cristo. Lá fora tem pessoas que precisam de ajuda. Lá fora tem bêbados, tem drogados, tem pessoas doentes emocionalmente, tem prostitutas, tem prostitutos. Lá fora tem gente que não conhece Jesus. Então não podemos ser gordos espirituais, obesos espirituais. Moeda de anotações. Todo domingo estás a anotar. Não entendi. Estás a fazer com que essas coisas que estás a anotar? Estás a fazer com elas quê? 50 mil anotações. Todos quando estás a anotar. Como é que tens usado essas anotações? Essas anotações têm que sair do teu caderno de anotações. Aleluia. E tem que transcender a realidade eclesiástica e ir para o lugar da necessidade. Juntas o teu temor
a tua paixão. E então nós vamos hoje inaugurar um novo tema como igreja, que é autoridade. Então já viste uma coisa. Na visão viste uma coisa, não viste uma coisa? Pergunte para a pessoa que está ao teu lado, diga, viste alguma coisa? Isso. Se viste alguma coisa, agora é a hora que nós temos a oportunidade de executar, de cumprir, de agir. Nós não podemos ser, irmãos, não podemos ser uma igreja que é muita lata e pouca. Fala, promete, não faz nada. Isso gera frustração. Esse ano não é ano de falar. Glória. Aleluia! Esse ano é ano de quê? De fazer. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. Hoje nós inauguramos o tema autoridade. Glória a Deus, esse tema é muito bonito. Autoridade. Lucas capítulo 9, versículo 1. Leia comigo o texto bíblico. Tem palavra aqui do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. E como é bom sentir a presença de Jesus a nos inundar, a nos renovar e a nos direcionar. Glória a Deus. Vale a pena ser cristão, amém? Lucas 9, versículo 1 diz assim o texto bíblico: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Deus, fale conosco, por favor, através dessa palavra. Queremos ouvir a tua voz, ó doce Espírito Santo. A tua voz é boa, ela nos liberta de nós mesmos, ela nos liberta do pecado, ela nos traz santificação, ela nos traz direcionamento. Muito obrigada pela tua fidelidade. Esteja conosco, a Reino Church é tua, te pertence e nós te celebramos porque sentimos verdadeiramente que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tome o seu assento, grato ao Senhor, aleluia. Queridos, o texto que nós lemos de Lucas capítulo 9, versículo 1, apresenta as instruções de Jesus para os 12 discípulos. Instruções de quem? De Jesus. Tendo Jesus convocado os 12, então chama para uma convocação apostólica. Ele os chama para dar direcionamentos, para dar as últimas instruções. Eu gosto de olhar Jesus e a maneira como ele coloca primeiras instruções e as últimas instruções. A introdução e a introdução e a conclusão de alguma coisa são imprescindíveis para um homem e uma mulher que caminha no Senhor. Porque a maneira como você começa algo determina muito o desenvolvimento dessa coisa e a forma como você irá terminar. Quem começa algo mal, provavelmente vai desenvolver mal e terminar mal. É por isso que muitas pessoas param no meio do caminho. Mas Jesus caminhou com os discípulos, treinou os discípulos, instruiu os discípulos, orou com os discípulos, realizou milagres e então lhes dá agora poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Observe que a palavra é específica. Então vamos parar um pouco aqui e definir a autoridade nesse contexto. O que é autoridade? Autoridade é poder de decisão. Autoridade é poder de decisão. Quando se diz aquele é o chefe, aquele é o boss, aquele é o dono, aquele é o patrão, aquela é a patroa, estamos a dizer que aquele ali é a fundação do que podes ver, do que podes observar.
estamos a dizer que aquele ali tem capacidade para decidir, para determinar. Então, autoridade é poder de decisão. Agora, essa questão, ela aplica-se para a nossa vida pessoal. A autoridade é também a oportunidade de eu escolher, que eu tenho de escolher ser santo. Se a autoridade é poder de decisão, é porque quem recebe de Deus a autoridade tem capacidade de decisão, tem capacidade de escolha. Então não basta dizer que você tem autoridade. Você tem que entender que tipo de autoridade você tem e como você vai usar esta autoridade. Aleluia, igreja. Amém. Na autoridade que o Senhor te confiou, a primeira escolha que você deve fazer nessa capacidade de decisão é escolher ser santo. Decida ser santo. Não existe autoridade sem santidade. Não existe autoridade sem santidade. Jesus tinha autoridade para conferi-la a outros porque ele era separado. Santidade é separação. Santidade é separação, não só separado, mas é separado para algo. Separação para alguma coisa. Você tem capacidade de decidir. Então evita dizer, é porque os meus amigos é que me fizeram pecar. É que eu também tenho mais influências. Não. Você tem a capacidade de dizer não. Você tem a capacidade de dizer sim. Você tem a capacidade de dizer aceito, concordo, discordo. Não permita que te tratem como uma pessoa que não tem cérebro. Não aceite que não tem mentalidade, que não tem postura. Não, você tem autoridade para ser santo. E quando você é santo, você caminha na palavra, você caminha em intimidade, você ouve o Espírito Santo. Então ele te conduzirá no caminho reto. Então você pode dizer sim e não. Você pode andar de cabeça erguida. A autoridade te confere este privilégio. Então escolha ser santo. A autoridade é definida também como o direito de dominar. Atenção. O direito de dominar. Mas dominar o quê? Dominar o pecado. Se você não sabe dominar o pecado, você será como Maria vai com as outras. E vai sempre culpar os outros. Vai sempre culpar os outros. Ontem eu estava a dar banho nos meninos e de repente eu entrei, fui só rápido pegar as toalhas, já aprontaram no quarto de banho. Não é fácil ser cristã, mãe cristã. Mãe cristã. E acabamos de vir da onde? Da vigília que fala que é coroa com azeite. Tem umas horas que o azeite parece estar acabado, aquilo é lutar. Fui só pegar as toalhas, já encontro o banheiro todo molhado. Eu disse, filhos, o que aconteceu? O Daniel já ia começar a explicar, porque o Daniel é bom em oratória. Ele já ia começar a explicar. Mãe, o Mahati puxou, o não sei o que é o Mahati. Eu disse, filho, tira ainda o Mahati de cena. Me fala, o que é que você fez enquanto o mano estava a despejar água no chão? Eu disse, sim, Daniel, me explica, filho. Enquanto o mano estava a fazer essa situação toda aqui, você estava a fazer o quê? Porque assim também estou a lutar para ter poder para me dominar, para praticar tudo que eu vi na vigília, para a bênção não ficar na vigília. Estou a lutar aqui para entender, para ter compreensão, para ser uma mulher de Deus. Esposa do pastor, o pai das crianças. Aleluia. O Daniel, não, filho, tira ainda o Mahati. O Daniel fez o quê? Eu estava ali a olhar e a rir. Tá vendo? Depois batemos com a panela na cabeça. Falou que aquelas mães de agora são agressivas. Eu disse, meu filho, é sobre isso que eu estou a falar. Enquanto o mano estava a despejar toda essa água no chão, você estava a olhar e a rir. Você não agiu de maneira correta. Você é mano mais velho. O Mahati é mais novo. Você tinha que se posicionar e dizer, mano, não faz isso. Porque a mamãe e as tias limparam o quarto de banho, está tudo bonito. Vamos cooperar. Aí de repente parei e pensei, será que estou a cobrar muito por uma criança de 6 anos? Eu pensei, mas isso também já entende? Será mesmo que isso aqui é difícil? Isso aqui já entende? Eu me lembro de uma vez, eu estou a ensinar as crianças, estou a treinar a Silvina e a Ruth a fazer compras. Eu lembro que eu fui com elas no descontão e eu disse assim, antes de fazer qualquer coisa, eu peguei um carro para cá e eu disse assim, vamos assim, você já tem 12 anos, você tem 10. Aquelas coisas de começar a tirar
as coisas no balcão. Ei, comecei a chorar, fazer mimo e tudo mais. Não tem mais como fazer isso. Se vocês fizerem isso hoje, eu também vou fazer. Porque eu também tenho essa opção. Então, se vocês começarem a recolher tudo, eu também vou fazer. Mas só que quando passarmos aí para pagar, não vai dar certo. Então, aqui cada uma tem que se dominar. Vocês já são adultas, amém? Vamos comprar o que está na lista. Isso dá para entender? Dá, mãe. Vamos comprar só o que está na lista. Muito bem, amém. Aí elas olhavam. Mãe, é verdade, já conversamos, mãe, né? Sim. Vamos só tirar da lista. Aí elas se ajudavam. Só da lista, mana, só da lista. Graças a Deus, terminamos tudo organizado e equilibrado. O que é que nós temos aqui? Autoridade para controlar as situações. Autoridade para escolher como agir, para escolher o que falar, autoridade para controlar a tua língua, autoridade para reagir, mas também para agir. Para tu não seres uma pessoa que só reage, tens que aprender a agir, porque senão você vai reagir de forma descontrolada e você vai estragar tudo que Deus quer fazer para ti e através de ti. Aleluia! Direito de dominar o pecado, dominar a si mesmo. E o dominar a si mesmo é fruto do Espírito, queridos. Não existe isso. Nós não acordamos com sangue, com óleo da unção nas veias. Nós não acordamos a falar xaramanaia. Falamos mesmo bom dia. Acordamos tranquilamente. Só que você tem que acordar como se tivesse óleo da unção nas tuas veias. Você tem que acordar como se dormisse a falar em línguas estranhas e acordado a falar em línguas estranhas. Você tem que acordar como se a santidade fosse... meu Deus, não fosse... Eu não tenho a opção de ser santo ou de ser santo. Não, você tem que viver consciente de que você tem que ser santo para que tenha a autoridade. E se você não tiver poder de dominar a si mesmo, o Senhor não te dará poder para liderar os outros. Porque a autoridade também é poder para governar. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, Deus criou o mundo, criou a terra, colocou os luzeiros nos seus devidos lugares, organizou o mar, organizou tudo. E depois deu ao homem, à mulher, para liderar, para governarem, para cuidarem, para organizarem. Mas não para começar a se empurrar um ao outro. Autoridade também é direito de fazer o que é certo, o que é bom, o que é frutífero, o que te transforma numa pessoa melhor. Evita essas desculpas de alguma coisa me entrou. É que te entrou? Eu não sei, até aquilo, tipo, eu fiquei fraco, é que eu sou fraca. Todos mesmo aqui somos fracos. Se não fosse Cristo, seríamos bichos devorando uns aos outros. Só que é aí onde a beleza de Cristo nos completa. É ali onde, quando nós falamos de Cristo, devemos adorar com mais intensidade. Devemos adorar com mais alegria. Devemos adorar com mais pureza. Devemos adorar com mais temor. Porque Cristo me torna forte nas minhas fraquezas. Apóstolo Paulo disse: diga ao fraco, eu sou forte. Mas em algum momento ele também diz: porque quando estou fraco, então eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Aprenda a transformar as tuas fraquezas em um mecanismo de aperfeiçoamento divino. Não fala mais, eu não consegui, infelizmente. Não dá mais desculpas. Melhora já. Prometeste melhorar numa área, melhora já. Não mente, não enrola. É que mesmo tem uma maldição na minha família. São os altares, são os demônios. Todo mundo aqui mesmo tem demônio na sua família. Todo mundo tem. Todo mundo tem dificuldades. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem um tio bruxo, uma tia bruxa, uma tia... Todo mundo tem ou não tem? Todo mundo tem um tio complicado, uma irmã complicada, um irmão complicado. Todo mundo tem alguém. Só que você não pode se deixar influenciar pelas mazelas dos outros, pelos pecados dos outros. Isso não é sobre os outros. Isso é sobre você e o Senhor. Isso não é sobre o que os outros pensam. Isso é sobre o que Deus vê a respeito de ti. O que os outros pensam é da conta deles. O que você vive no Senhor e o que o Deus sabe a teu respeito é da tua responsabilidade. Então tenha autoridade para fazer o que é certo, o que é bom, o que é correto, o que é justo em pensamento, em comportamento e atitude. Escolha ser uma boa pessoa. Escolha ser um bom homem. Escolha ser uma boa mulher. Escolha ser um bom esposo, uma boa esposa, uma boa
bom solteiro, uma boa solteira. Escolha ser no Senhor. Porque se você escolher de uma maneira correta, você irá aprender então a fazer o que o Senhor deseja. Não é direito de fazer o que é certo, o que é bom. E olha que coisa bonita. Quando você é íntegro no Senhor, quando você é santo e quando você usa autoridade para ser correta, para organizar o teu caráter no Senhor, para viver em obediência, você atrairá pessoas para serem lideradas por ti. Não começa primeiro. É que eu não tenho seguidores. Autoridade não é sobre seguidores, meu querido. Autoridade não é sobre seguidores. Existem muitas pessoas que pensam que não esquecer isso. Sai da ilusão, venha para o mundo real. Quando você é santo, quando você entende o tipo de poder e autoridade que você deve ter, e quando você exerce com equilíbrio, Deus colocará pessoas para serem lideradas por si. Tanto na família, quanto na igreja, assim como em portas abertas, portas grandes, nas questões profissionais. Se você na língua fala qualquer coisa, no pensamento pensa à toa, as piadas sorri à toa, não se controla, não sabe a hora certa de rir, a hora certa de ficar sério, você só está. Ninguém vai te confiar um lugar de autoridade, uma posição de autoridade. Se você não sabe reagir diante das situações, você já primeiro fala, depois chora de remorso, se arrepende, depois vem, pede desculpa, depois na segunda-feira repete, depois repete, trai, mente, rouba, depois faz de novo, e de novo, fala não, é uma maldição. Não é a maldição. Você está viciado no pecado, está a usar desculpa, muda de comportamento, muda de postura, muda de vida, muda de andamento, e Deus vai te abençoar, aleluia! Nosso pastor Manuel Catala sempre diz, unção Deus te dá, autoridade você conquista no campo de batalha. Unção Deus te dá, autoridade você faz o quê? Conquista. Nós não nascemos já com tudo feito, tudo pronto, não. Conquiste. E uma das coisas que eu amo aqui na nossa igreja é que você faz o teu caminho. É que você constrói a tua história. Naquele abraço, naquela conversa, naquela mensagem. Eu às vezes observo os chás de panela das mulheres. Eu observo os chás de fraldas, né, chás de bênção das mulheres. De fraldas ainda chama-se quê? Chá de bebê. Eu às vezes observo também, até também os chás de ferramentas que fazemos para os leões aqui na igreja. Eu observo. Porque não adianta você querer, por exemplo, ganhar muita coisa num dia que você... Também observa os óbitos. Também observa os óbitos. Também observa os casamentos. A pessoa aqui na igreja que construiu uma história de amor, de santidade, de testemunho, que conversa com os outros, que serve, tem um óbito também está lá, tem um casamento, está aqui no templo a celebrar, convidando você ou não, estás aqui, alguém na minha igreja está a casar, eu estarei lá, tem uma situação, estamos a pedir contribuição, alguém ajuda, você participa, não tem como, os outros também irão participar, porque você participou da construção deles. A autoridade se conquista, a autoridade se constrói, a autoridade é resultado da tua caminhada, da tua história, um passo após o outro, na alegria, na tristeza, no dia mau, no dia bom, aleluia! Aplauda mesmo com vontade ao Senhor, e obrigado, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de construirmos uma história, aleluia! Unção Deus te dá, mas a autoridade tens que construir. É com a tua educação, é com as tuas orações, é com o teu coração disponível. Construa a autoridade, conquiste. Olha, Deus é muito bonito, porque quando você constrói uma história de autoridade, Satanás pode se levantar de alguma maneira. Alguém que conhece a tua história de autoridade vai defender você. Alguém irá dizer, não, espera, não, porque Deus irá adiante de ti. Construa a tua história de autoridade. Alguém está a observar, e eu amo, porque o céu tem memória, no céu tem registros, no céu tem anotações. Deus é poderoso. Seja só íntegro, seja só íntegra, faça só o que é certo. Daniel lhe colocaram na cova, de repente o próprio rei disse, olá pessoalmente, Daniel, estás aí? Quem foi lá lhe perguntar? O rei mandou alguém? Não. O rei chegou na porta e disse, Daniel, Moui, eu sei que aqui eu tenho autoridade, mas eu também tenho alguns limites, mas não se preocupa, meu querido. Eu estou aqui, estás aí? Ele disse, o rei,
Deus controlou a fúria dos leões. Deus controlou a fúria dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdenego são jogados na fornalha. E o rei explica, então vamos, acenda uma fornalha 7 vezes. E de repente alguém chega. Quando falaram para eles que a fornalha seria acendida 7 vezes mais, eles pensaram que eles iam implorar. Sabe o que eles disseram? Ó rei, quanto à fornalha, se o nosso Deus quiser nos livrar, tá bem. Se ele não quiser, aqui em Angola dizemos sandinga. Tanto faz, se morrer, morri. Esther lhe disse, oh querida, vais morrer. Se fores mesmo assim, mesmo que és bonita, poderosa, não é com esse teu castilho. Tens mesmo suegue, minha irmã, mas em nome, você não pode ir por rei sem ser convidada. Oro, buscou, jejuou. Enquanto ela orava, ela matava parte dela mesmo, que ainda queria viver para ela. Então o que ela fazia? Para mim viver em Cristo e morrer, ele se perecer, se perecer, tenha autoridade suficiente para não querer guardar a tua vidinha medíocre e vivê-la só para ti. Tenha autoridade suficiente para ter autoridade, para ter governo, para dizer, não, eu aprendi a me governar, mas eu também construí uma história de autoridade, uma história de seriedade. Não, a minha família construiu. Não, a nossa igreja está a construir. Não, a minha empresa construiu. Não, nós construímos. Então a sociedade irá se render, o inferno irá se render, porque não te pode levantar contra alguém que construiu uma autoridade no Senhor. Autoridades não imploram. Você já viu o chefe falando, faz favor. Até o chefe já não fala quando dizem ele é o chefe. As pessoas têm que fazer o quê? Abrir caminho. Essa cadeira é do chefe. Essa cadeira é da bosse. Quem você está lá? Quem você está? Você mesmo do teu coração sabe que não és bosse, não és chefe, você não és ninguém. Mas você está lá atrás, mas você está no lugar, no cantinho. Mas o bosse, quando chega, ele fala o quê? Faz favor, prepararam uma cadeira para mim, que sou o bosse e a bosse. Ele só anda. Aqui ele já mostra onde é a cadeira do bosse. Tome cuidado se estás a implorar muitos lugares. Deixaste de ser autoridade. Nunca foste autoridade. Autoridades não imploram por uma cadeira. Autoridades recebem uma cadeira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E então, a próxima pergunta é: para que serve a autoridade? Para que serve a autoridade? Primeiro, nós não estamos aqui a falar de qualquer autoridade. Na nossa leitura magna, Jesus convoca os discípulos. E é Jesus quem lhes dá a autoridade. Então, se a autoridade vem do Senhor, quando você recebe a autoridade de Deus, você serve a Deus independentemente das circunstâncias na terra. Independentemente das circunstâncias com os homens, com as pessoas, não importa. Mas quando você é conferido, a tua autoridade só vem das pessoas, você vai gastar tempo querendo agradar as pessoas. E você se torna refém da opinião dos outros. Não tem nada mais triste do que uma pessoa que é refém da opinião dos outros. Eu me lembro de uma aluna que uma vez estive na Academia da Mulher. Ela chegou e disse, pastora, eu não uso soca. Porque sempre me disseram na minha adolescência que soca me fica mal, porque a minha perna é grossa, que porque a soca. Eu lhe disse, fulana, você já comprou alguma soca na tua vida? Não, por causa mesmo disso que me falaram, então eu já não gasto dinheiro com essas coisas, porque eu disse, você já comprou uma soca na tua vida? Pastora, eu nunca comprei, até nem tive já interesse e tal, mas eu gosto. Eu disse, então faz o seguinte, tens um dinheirinho? Tenho. Vai ainda comprar uma soca. Tá vendo essas transparentes bem bonitas que estão ali aqui, a bater agora? Estou a ver, pastora, compra ainda uma soca. Na semana que vem, compra a soca, coloca com o vestido, com a roupa mais bonita que você tem. E depois, na semana que vem, me conta ainda como é que ficaste com a soca. Mas se veja mesmo no espelho da cabeça aos pés. Depois anda, faz ainda um andamento assim à frente do espelho. Vê como você fica de soca. Ela disse, tá bem, pai. Não fala nada, vai só lá e faz. Comprou uma soca. Comprou um vestido. Aguentou. Ela se viu tão bonita. Aí no dia seguinte, eu disse ao pastor, na semana seguinte na aula, eu disse, fulana, a dinâmica fluiu.
Compraste? Comprei. Te viste no espelho? Me vi. Como é que ficaste? Diz, oh, pastora, gostei tanto que comprei lá 4. Aleluia. Não seja refém dos outros. Quantas vezes você já ouviu dizer, quantas vezes alguém veio e te falou mal de uma pessoa? Né? Aquele fulano é assim, aquela fulana é assim, aquela não sei o quê. Você já coloca barreiras no teu coração a respeito daquela pessoa. Afinal, a pessoa que te trouxe as informações estava só ameaçada porque talvez também foi vítima de outras vítimas. Também era refém do que ouviu também. E você não tem domínio para entender e para reagir e para decidir. Aí o que você faz? Perdes uma boa amizade. Perdes uma oportunidade. Perdes uma porta por causa do que ouviste dizer. Não seja refém do ouvir dizer. Não deixa te contarem. Compra a soca, mete a soca, se olha no espelho com soca, desfila com soca. Ei, ainda olha na pessoa que está perto de falar assim, quantas socas na vida já perdeste você? Os homens não usam soca, né? Os homens podem usar já outra coisa, porque o homem que usa soca já sabemos o que é, né? Aleluia, glória a Deus. Mas estamos aqui a fazer uma analogia, né? Aleluia. Homem não pode me aparecer aqui na semana que vem com soca. Comprei lá 4 em nome de Jesus. Esse frasco de óleo que está aqui da unção, vou te despejar mesmo tudo na tua cabeça. E depois não fala, mas a mãe que pregou, não, tá a entender o que eu estou a falar. É uma alegoria, é uma analogia, amém? Porque a nossa geração também leva tudo para o lado pessoal, é tudo literal. Não é literal, é figurado. E eu amo essa igreja porque essa igreja é inteligente. Aleluia. Cada vez os inteligentes já estão aplaudindo. O resto já eu sei. Ontem nós tivemos um momento muito lindo com as princesas. Foi a celebração. A Silvina não celebrou o seu aniversário na época dos 40 dias, porque ela aniversaria em janeiro. E nós fazemos a festinha sempre no mês de fevereiro, depois do propósito de 40 dias. E ela escolheu fazer um chá de pijama com as suas amigas. E foi maravilhoso, que eu me diverti mais do que elas, eu acho. Eu achei aquilo incrível. E houve um momento da intercessão, né? Orando umas pelas outras. E aí houve um momento que eu passei, eu estava lá com a tia Helena, de repente assim que eu passo, eu vi com imposição. Não, eu quero aplaudir ao Senhor pela vida da... Meu Deus! Os papais e as mamães dessa igreja, obrigada por ensinar os vossos filhos a orar. Ontem eu estava lá toda cansada, eu disse pro pai, amor, a nossa igreja tem futuro, a nossa igreja tem futuro. A nossa igreja vai controlar a narrativa nessa nação, aleluia. De repente eu passei, uma lá com a mão na cabeça da outra. Era na cabeça da Silvina. E de repente a Silvina também com as mãos na cabeça a declarar. Aí eu ouvi uma dizer, Senhor Jesus, que a sabedoria que estava no Salomão entre na cabeça da Silvina. Eu disse, entra mesmo, entra aí. Eu disse, meu Deus. Elas no momento de graça, assim, de piada, uma fez uma brincadeira, a outra disse, não é um sentido figurado, é um antônimo. Eu disse, olha, Helena, nossos filhos falam antônimo, nosso Guyang antônimo, isso é uma coisa importante. Eu, quando tinha 10 anos, não falava antônimo, 9 anos, vocês falavam antônimo? Vocês que falavam antônimo aqui? Uma vez eu estava a conversar com o filho da filha Paula e de repente o Simba, eu lhe perguntei, Simba, tu escolheste estudar na França por quê? Saíste de Washington, foste para a França, ele tal a ouvir, um príncipe o Simba, a ouvir e tal, ele disse, sim pastora, é que eu tive tantas opções e então eu escolhi a França, mas é o filho, eu disse, oh meu Deus, filho por causa, ali. 2025 o rapaz está a falar filho. Quantas pessoas na tua vida você ouve que estão a conversar e a falar filho? Filho! Meu Deus! Eu disse, oh Jesus Cristo. Fiquei com vontade de falar língua estranha. Eu disse, esse rapaz disse filho. Nunca esqueci aquilo. Porque você, quando é de Deus, o melhor do português estás a falar. O melhor da vida estás a viver. O melhor da alegria é contigo mesma. O melhor da felicidade é do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que fizeste isto? Filho, porque quilo. Aleluia. Nós temos que começar a entender isso. A autoridade serve para honrar e promover aquele que deu
tal autoridade. Quem me deu autoridade é Deus. Então eu vou agradar a Deus. Não interessa quem vai gostar ou não vai gostar. Eu honro quem me deu a autoridade. Oh querido, você honra quem te deu autoridade. Oh querida, você honra quem te deu autoridade. Para que serve a autoridade? Para mudar a vida das pessoas. A tua autoridade tem que servir para mudar a vida de alguém. Mas essa tal autoridade que você mesmo sou chefe sozinho, não é estranha? Outra coisa que eu gosto aqui na igreja, todo mundo ri. Estamos a ficar bonitos todos. Estamos a crescer todos. Estamos a falar, todos mesmo vamos falar filho. Não interessa. Vamos aprender, vamos falar. Todos estamos a estudar, estamos a crescer. Aleluia. Vamos mesmo, tudo é junto, porque o mesmo Cristo nos abençoa, o mesmo Cristo nos fortalece. Como assim uns são que estão felizes e outros não? Só uns é que estão a rir, só uns é que estão a brilhar. Vamos mesmo brilhar todos. Diga para alguém que está perto de ti, se sacuda mesmo bem, fala, tá salvo, vamos brilhar mesmo todos. Não, brilha mesmo todos. Léo, sacuda mesmo a crise, diga que vamos brilhar todos. Vamos brilhar todos. Vamos brilhar mesmo todos. É mesmo por causa de Cristo, vamos brilhar todos. Se estás com o teu marido, fala, vais me fazer brilhar, meu querido. O marido também fala mesmo com a mulher, vais me fazer brilhar, aleluia. Eu às vezes observo assim, os homens dessa igreja estão a brilhar. Os leões estão a brilhar. Esse dia eu miro com o fato, eu disse, está seguro. Este futuro está seguro. O Eduardo a entrar, o Paulo, os Pedros, aleluia. Meus filhos, não vamos só se mentir. Vocês quando vieram aqui... Não é que não tinham Jesus, já tinham Jesus, mas o brilho, Deus já aumentou lá mais, Josemar, estás a ver como meu filho? Aleluia! Oh coisa, serve a Jesus que eu não cuido. Até começas a brilhar tanto que começam já a te caluniar. Então o brilho também vai incomodar, não estragou nada, continua a brilhar, não fica fusco. Então vão ficar fusco porque estão a falar muito. Queres voltar no inferno você? Não pode. Aleluia! Oh igreja, Jesus nos dá essas regalias. Isso aqui são regalias conquistadas lá na cruz. Autoridade para compreender isso. Autoridade para quem mais? Alguém tem que sentar perto de ti e dizer, olha, conversei 30 minutos com a fulana. Sim senhora, a minha vida mudou. Ela até Deus, foi usada para Deus me dar uma direção. Olha, eu sentei um pouco com o irmão fulano. A maneira como, não é? Os pastores estiveram conosco aqui e eles ficaram hospedados na casa dos presbíteros. E eles deram um testemunho tão bonito. E eles disseram, olha, pastor, nós queremos testemunhar a respeito disso. Foi tão assim, tão assim, tão assim. E eu com o pastor ouvíamos e tal, falando, Jesus, muito obrigada. Porque é dentro das casas, é dentro das mesas, é dentro dos quartos que o reino sai daqui da Bíblia e vai nos quartos, vai na prática, é nas conversas, é no dia a dia. É ali onde se vê a verdadeira autoridade. Autoridade para ser cristão, autoridade para mudar a vida das pessoas, autoridade para tornar o mundo melhor. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Autoridade para ser testemunha de Jesus. Cristão significa um pequeno Cristo, uma pequena Cristo, miniatura de Cristo. Quando estão a dizer que você é cristão, você é cristã, estão a dizer que você é uma miniatura de Cristo. Então use a autoridade. Quando virem você, tem que ver Cristo. Quando falarem com você, tem que ouvir a Cristo. Quando abraçarem você, tem que dizer, ei, hoje tipo mesmo o próprio Deus é que me abraçou, o próprio Jesus é que me abraçou. Sim, senhora. Aleluia. E finalizamos com a grande pergunta. Como é que você tem usado a sua autoridade? O mês tem quantos dias? Alguns 30, alguns 31. E não se assuste que a pastora mesmo assim, ela mesmo se pergunta, ela mesmo já responde. Mas obrigada. É retórica, amém? Aleluia. Quantos dias tem um mês? 30, 31. O mês de fevereiro tem 28, que terminou ontem, certo? Mas olha uma coisa muito bonita. Sabe, eu fiz uma continha esses dias. Você sabia que se você evangelizar uma pessoa por dia, orar por uma pessoa por dia, no final do mês você evangelizou quantas? 30. Os bons em matemática, depois de 365 dias, faz a conta para mim.
30 vezes... Essa é a conta, 30 vezes 365 dá quanto, por favor? É 30 vezes quanto? 30 vezes 12, dá quanto? 300 e quê? 366. Você mesmo, do jeito que estás, meu querido, minha querida, se evangelizares 366 pessoas por ano, não és pessoa de verdade. Você não és autoridade. Agora compara isso com um simples título. Autoridade não tem nada a ver com título, amém? Autoridade não tem nada a ver com... Tem gente que tem título, mas é inútil. Tem gente que tem título, mas só tem mesmo tal título. Não presta para nada. Só coisa. Até assustador, hein? Tem postura de chefe. Tem postura de não sei o quê. Tem postura de líder, né? No emprego lá na empresa é chefe. É boss, é a boss. Tá bem. Usa soca, se diz que tá tudo ok. O papá usa sapato com fundo vermelho. Tá bonito. O carro dele é top. Tem dinheiro, acabou. Não tem mais nada. Não entende. Para que essa autoridade? O marido só serve para dizer, eu sou o homem nessa casa. Pai, já entendemos. Seja então, pai. Eu sou a tia nessa festa, nesse pedido. Eu sou a maior tia que contribuiu mais. Tem que colocar a música do mundo. Você mesmo, Deus te fez tia nessa família. Te deram dinheiro para contribuir nesse casamento para você pedir para tua sobrinha colocar música no mundo da festa. E a noiva fica refém de você, tia. Só porque você que contribuíste. Assim tá bom? As pessoas bêbadas no final do casamento estão a discutir. Ganhaste, conseguiste? A tia está feliz? A autoridade que recebeste como pai, como mãe, como líder, como filho, como ser, como boss, não importa. A autoridade que recebeste, você tem usado ela para quê? Existem muitas pessoas que têm autoridade espiritual, mas também poderíamos fazer aqui uma analogia e dizer que muitos também não têm autoridade financeira. Só que o que é mais importante? Autoridade espiritual ou autoridade financeira? Vocês estão a ser modestos. É bom sim ter autoridade espiritual, mas não tem problema trabalhar para também ter autoridade financeira. E a autoridade financeira não é conquistada por quem tem dinheiro, não é sobre isso. É para quem consegue dominar com sabedoria e santidade aquilo que recebeu de quem lhe deu autoridade. Autoridade emocional, poderíamos também trabalhar nisso. É conferida a quem? A quem transforma as suas feridas em fonte de cura. É porque os feridos ferem. Em Deus não é assim. Em Deus os feridos curam. Porque eles foram alcançados pela cura de Cristo. Ele é Deus. O nosso Deus é o Jeová Rafa. Essa frase é que os feridos ferem. Não anda a falar mais isso. Eu fui um ferido e hoje me tornei fonte de cura. E quando você encontra Cristo, Ele te dá autoridade. Você não magoa porque você também foi magoado. Você não fala mal porque também estão a te falar mal. Você não grita porque também estão a gritar contigo. Você não maltrata porque também estão a te maltratar. Não. O poder de Deus te transforma. É tão bonito ver que a pessoa que mais foi magoada, ela é amorosa, é carinhosa, é atenciosa. A pessoa que mais foi traída, abençoa com liberalidade. É muito bonito. É por isso, é para isso que temos que usar a nossa autoridade. A nossa autoridade não tem que ser para matar. A nossa autoridade tem que ser para vivificar. A nossa autoridade tem que ser feita, tem que ser usada para vivificar. A nossa autoridade tem que ser usada para abençoar. A nossa autoridade tem que ser usada para ajudar. Como você tem usado a sua autoridade? Para você mesmo? Para se vingar dos outros? Para revelar as lacunas de uma criança com infância turbulenta? Sim? Ontem, enquanto eu estava na mesa com as meninas, elas faziam perguntas impressionantes. E Deus gerou tantas coisas e eu ouvia as meninas. E era 10 a 12 anos no máximo, que estava ali sentada na mesa. Eram tantas perguntas. E na hora Deus trouxe tantas coisas. Tantas coisas. Eu fui tão ministrada ontem, recebi tanto.
me senti abastecida. E saímos daqui da vigília cansada. Ontem eu queria dormir até tarde, mas eu disse, Deus, o Senhor vai conosco. E aí as minhas cunhadas ajudarem a servirem, a fazer um pastor, a correr atrás e tal, não sei o quê. Ainda não tinha mais o pastor, tinha mesmo só o pai. Compra isso, pega os colchões, faz não sei o quê, era não sei o quê e tudo mais. É o motorista, é o moço que compra os hambúrguer, eu não sei o quê. Esse moço, Deus abençoe esse moço. Esse moço trabalha. Aleluia! E enquanto eu ouvia, eu cheguei a uma conclusão. Muitas vezes queremos curar as feridas dos adultos porque as crianças tiveram uma infância triste, dura, difícil. Curamos o homem porque ele foi um menino maltratado, desonrado, desrespeitado. Foi um menino que não teve... E eu disse ontem para uma das cunhadas, disse, esse negócio que fazem afinal por aí, que a criança, a festa é da criança, mas que se divertem são os adultos, está errado. Os adultos a comerem, a se divertirem, a dançarem, música de mais velho, não é para ser assim. Não é para ser de criança. A criança que tem que se divertir. A criança que tem que celebrar. Isso é preciso compreender isso. E ontem eu disse, meu Deus, quantas vezes recebemos uma mulher quebrada porque teve uma infância triste. E quantas vezes hoje vimos um homem por fora, mas lá dentro tem um menino assustado. É uma autoridade por fora, mas lá dentro tem aquele miúdo que lhe bateu no padrasto. Ele só sabe gritar, aquele miúdo só aprendeu a gritar, porque via o padrasto a gritar com a sua mãe. Então ele se tornou um marido que grita. Se tornou um marido que abusa. Se tornou um marido que precisa falar constantemente. Eu sou o homem da casa. Você tem que se submeter, porque a Bíblia diz, quando você já é autoridade, nem precisas mencionar que você é o homem. Porque você construiu autoridade com a tua família. Mas quando você não é, em algum momento fique atento. Quando você precisar dizer, mas o homem sou eu. Tome cuidado, porque você está a perder a autoridade. Ou talvez já a perdeste toda. Quando o pai chega, todo mundo sabe. O pai chegou. Quando a mãe chega, todo mundo já sabe. A mãe chegou. É a mamã, é a tia, é a avó. Porque construiu a autoridade. A autoridade constrói-se. Use a tua autoridade. Quantas vezes vemos meninas, mulheres por fora. Corpo bonito, tudo no lugar. Fala bem, veste bem. Está nas socas da vida. Mas é uma menina que foi violada, que não tratou, que trata o marido de qualquer maneira, trata os filhos, bate nos filhos, grita com o marido, chama de qualquer maneira. É assustador. Essa educação da rua, ela não é a nossa porção. Porque quando nós nos encontramos com Cristo, Ele nos lapida e nos dá autoridade para ser e fazer. Use a tua autoridade para a glória de Deus. Use a tua autoridade. Líderes de tribo, usem a vossa autoridade para fazer a tribo crescer, a tribo multiplicar. Você que tem um cargo alto lá na sociedade, use bem. Não use para ser um link. As pessoas têm que te corromper para conseguirem alguma coisa. Não. Aquilo que você tem que entregar, porque você está nesse lugar, entregue. É por isso que Mordecai disse a Esther. Esther, não imagine que por estares aí, você, porque por esta conjuntura, é por isso que você foi colocado aqui. Na vigília nós aprendemos que ninguém usa a coroa que não lhe colocaram. Se te colocaram coroa é porque alguém viu que você merece, porque construíste autoridade. Construa no Senhor. Autoridade construída no secreto, ela transborda no público. Construa autoridade de oração. Construa autoridade no trabalho. Construa autoridade no ser. Use a tua autoridade para a glória de Deus, para mudar vidas. E quando Jesus voltar, quero cantar tipo a Palmira. Ô Paulo, vem aqui nessa bateria. Receberei coroa. As pessoas que têm autoridade, cantam ou não cantam? Eu receberei coroa. Receberei coroa. Receberei coroa. Seremos coroa. Ai! Seremos coroados.
Diga, Senhor, me faça entender o que é autoridade. Você pode gritar isso mais alto. Diga, Senhor Jesus, assim como conferiste aos discípulos, autoridade para pregar, autoridade para curar, autoridade para expulsar demônios. Nesta manhã, eu declaro que eu te pertenço, não pertenço a mim mesmo, e por isso te peço, arranca da minha vida tudo aquilo que tem me roubado autoridade. Faça-me santo, faça-me santa, me ajude a usar a autoridade para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Comece a orar, meu querido. Vire 2 minutos, ore. Peça para que o Senhor te toque com autoridade. Pai, em nome de Jesus, nós estamos a orar nesse momento. Cada um sabe, Senhor, para quem precisa de autoridade.